Oi pessoal, tudo bom? O William aqui. Estou gravando esse vídeo para mostrar para vocês como utilizar o operador curly curly, que é muito útil para a gente construir funções que recebem como argumento nomes de colunas e são utilizados dentro de funções do dplyr. Então a gente vai ver por que a gente precisa do curly curly para fazer esse tipo de função. A gente vai entender um pouquinho de como essas funções do dplyr funcionam, por que a gente consegue passar os nomes das colunas dentro dessas funções sem usar aspas, tá? E eu dividi esse vídeo, o conteúdo desse vídeo, em 3 partes. O primeiro eu vou direto ao ponto, eu vou fazer uma leve introdução das funções do dplyr, de como elas funcionam. E aí eu já mostro como utilizar o operador, a gente vai ver que é bem simples. E depois eu vou fazer um pouquinho de teoria, de teoria de programação em R, falando de environments e falando de non-standard evaluation, que é a estratégia utilizada pelas funções do dplyr e por várias outras funções do R, tá? Então vou dar alguns exemplos aqui também. Muito bem. Então, antes de mais nada, antes de falar do curly curly, eu vou limpar aqui minha sessão, que eu estava testando aqui os exemplos, limpar aqui no terminal. Vou começar aqui carregando o dplyr. E a primeira coisa que a gente vai fazer é rodar essa funçãozinha simples aqui. Então, é uma função que chama f, ela tem um argumento x, e ela faz o seguinte, pega x e soma 1. Tá? Então, ele vai devolver o valor de x mais 1. Tudo bem? Então aqui, se eu aplicar, se eu rodar essa linha aqui, eu estou falando que x vale 10, então a saída dessa função vai ser 11. Ele está colocando 10 aqui no lugar de x e devolvendo o valor 11. Tá? Então ele literalmente substitui o x aqui por esse valor 10. Faz essa conta e devolve esse valor aqui para mim. Tudo bem? Eu posso também criar um objeto aqui no meu environment, né, aqui no meu workspace. Eu vou ter esse objeto A, né, o nome dele é A, e ele recebe o valor 20. Né? Então é um nome que tem aqui o valor 20. E aí eu posso chamar essa função f falando que x vale A. Tá? Então se eu rodar isso, ele devolve 21. Por quê? O que ele faz? O que essa função aqui, faz? Ela, na hora de rodar o x, ela vai falar assim, o x vale A. E aí ele vai vir aqui no meu environment e ver, A vale 20. Então eu vou substituir o x aqui por 20. E aí ele faz 20 mais 1 e devolve 21. Tá? Então esse é o processo que ele faz. Ele sabe que x é igual a A. Na hora de avaliar o x, ele vai vir aqui no meu environment, tá? Porque o A ele está aqui no meu environment. E aí ele vê que o A vale 20 e ele substitui aqui por 20. Beleza? O que acontece se eu falar que o x vale B? Ele devolve um erro falando que o objeto B não existe. Por quê? Porque na hora de avaliar o x aqui, ele vai tentar vir aqui no meu environment, tá? Ele vê que o B não existe, então ele não sabe o valor de B, ele não vai saber o valor de x por causa disso, e aí ele fala assim, tentei substituir x por b, mas o valor de b não existe, então não consigo fazer nada. Tá? Não consigo fazer essa conta aqui, rodar essa linha de código. Tudo bem? Eu estou fazendo só x igual a x igual a b só para ficar claro aqui. Tá? Eu poderia ter feito simplesmente omitindo o x igual, colocando só f de a e f de b, também seria a mesma coisa. Tudo bem? Último exemplo aqui, isso também funciona com texto. Tá? Então, se eu colocar aqui, falar que x vale uma string qualquer, né, no caso essa string texto aqui, o que ela está fazendo é substituindo aqui o x pela string texto, então ele está fazendo literalmente isso e tentando fazer essa conta aqui, tá? E aí ele vai falar que ele não consegue fazer essa conta porque o texto não é um número e sim um caractere.
Tudo bem? Então se eu rodar isso aqui, ele vai dar esse mesmo erro. Lógico que aqui ele falou que o erro estava nesse código, porque eu rodei literalmente texto mais um. Aqui ele fala que o erro está nesse código aqui, que é o código, né, que está dentro da função x mais 1. Tudo bem? Mas é a mesma coisa, mesmo erro. Muito bem. Então, o importante aqui dessa introdução é que quando eu faço coisas desse tipo, o que o R faz por trás é vir aqui no meu environment, tá? E substituir o valor desse objeto pelo valor que ele vale. Tudo bem? Aqui dentro da função. Então, o A é substituído por X, o X é substituído por A aqui, e o A é substituído pelo valor que ele vale aqui dentro. Tudo bem? E é importante que, como eu estou chamando a função aqui, no meu script, aqui no meu console, né, esse A, ele vem daqui do meu environment, tá? Então, tudo que eu faço aqui, ou seja no script, no console, ele tem como base esse environment aqui, tá bom? Esse workspace que a gente chama, tá bom? Daqui a pouco a gente vai ver que ele é chamado de global environment, tá? E a gente vai ver o que significa isso. Mas, bom, isso não é importante para a gente entender aqui o curly curly, é só para vocês ficarem atentos, principalmente quem for acompanhar o resto do vídeo, que tem a parte um pouco mais teórica. Muito bem. Agora, olhando o que acontece dentro do dplyr, tá? Dentro das funções do dplyr. Então, aqui é um exemplo bem simples, em que eu tenho a base de mtcars, né, aquela base que vem com R. Tá? Então, ela tem algumas colunas aqui, e cada linha representa um carro diferente. E aí o que eu estou fazendo aqui é selecionando dessa base a coluna MPG. Tá? Então, ele está me retornando aqui só a coluna MPG. Mas aí veja que curioso, o select é uma função como qualquer outra no R. Tá? Então ela é uma função tanto quanto a minha função f aqui. Elas não deveriam ter nenhuma diferença de comportamento. Mas elas têm. Por quê? Porque ó, veja que aqui eu passei mtcars, select mpg. Não coloquei entre aspas, não coloquei nada. Isso aqui é muito parecido com o que eu fiz aqui, f de a. O que a gente esperaria aqui, dado que o R tem esse comportamento de sempre buscar esse valor aqui no meu environment? Eu esperaria que quando eu chamasse essa função select, o R viesse aqui no meu environment e buscasse um objeto MPG, visse que não tem nenhum objeto chamado MPG e devolvesse um erro falando o MPG não existe, tá? Porque vejam que se eu rodar aqui MPG, ele fala assim, ó, o objeto MPG não existe. Mas então por que que o R, por que que a minha função f que eu construí aqui, ela não consegue achar, nesse caso aqui, ela não consegue achar esse objeto B, ou melhor, ela procura esse objeto B aqui no meu environment e não consegue achar, e por que que aqui no select ele não faz essa busca e consegue, ele consegue saber que esse MPG aqui, na verdade, é uma base, é uma coluna da base mtcars e consegue fazer a operação. E aí a razão para isso é que a função select e outras várias funções do dplyr, ela é construída usando o que o pessoal do RStudio, do Tidyverse, chama de data masking, tá? Que é um tipo especial de Tidy Evolve. E esses dois conceitos aqui são também dois casos especiais de um conceito talvez mais amplo, que eu vou mostrar um pouquinho no final aqui do vídeo, que é o Non-Standard Evaluation, tá? Então, basicamente, acho que de uma forma bem geral e simplificada, esse comportamento aqui da nossa função f seria o jeito padrão de avaliar os argumentos aqui da função, e esse jeito aqui que o dplyr, que as funções do dplyr faz, seria o Non-Standard Evaluation. Aí eu vou criar um exemplo simplesinho de uma função que tem um comportamento parecido com essa, tá bom? Então eu estou falando esses termos aqui, caso vocês queiram procurar mais sobre, tá? Esse vídeo aqui ele vai ser bem, ele não seja nem, talvez ele não seja nenhuma introdução completa, seja menos do que isso, tá? É bem para quem está começando a programar em R e quer entender um pouquinho melhor de como as coisas funcionam por trás. Então eu estou deixando esses termos aqui para vocês poderem pesquisar no Google, se vocês quiserem saber mais sobre tudo que eu estou falando aqui, tá?
Beleza. Então, o que acontece é que, de fato, a função select não vai procurar um objeto MPG aqui, tá? Ela é programada de um jeito, desse jeito aqui, non-standard evaluation, e esse jeito ele fala para esse MPG, na verdade, ser procurado dentro aqui das colunas dessa base, tá? Então, em vez de considerar que isso aqui é um objeto no meu environment, ele considera que isso aqui vai ser o nome de uma coluna dessas bases aqui, dessa base aqui, tá bom? E a mesma coisa que acontece com o filtro, né? O filtro também, vejam que aqui eu passo um objeto, só que mais do que isso, eu estou fazendo uma comparação aqui, né, lógica, uma operação lógica com o SMPG. Então veja que se eu tentar rodar isso aqui, ele não consegue rodar, porque aqui no meu environment, MPG maior que 20, o MPG não existe. Mas dentro do filter, ele sabe que esse MPG aqui, ele não vai buscá-lo aqui no meu environment, tá? E sim dentro da base MTCars. Essa é uma coluna da base MTCars. Beleza? Bom, e aí esse non-standard evaluation, ele ajuda a gente a, por exemplo, poder escrever essas operações sem precisar ficar colocando aspas nos nomes, tá? E mais do que isso, no caso do filtro aqui, ela permite que a gente consiga escrever essa sintaxe aqui, porque se a gente colocasse as aspas aqui, a gente nunca conseguiria passar que isso aqui deveria ser feito dentro de uma coluna da base MTCAX, porque isso aqui já é algo que tem resultado, né? Já o R já entende isso daqui com uma comparação lógica. E aí, no caso aqui, ele está fazendo o MPG é maior do que 20, ele está fazendo a ordem alfabética, né? Então ele está vendo se a ordem alfabética aqui, se no caso o M é maior do que o 20 aqui, né? Então, como se ele estivesse fazendo isso aqui. E aí as letras, né, em geral, estão na frente dos números na ordem alfabética, por isso que retorna true. Então, essa sintaxe aqui do filter só é possível graças a esses conceitos aqui, tá bom? Muito bem. Só que, beleza, o data masking, ou se vocês preferirem o non-standard evaluation, ajuda a gente a construir essas sintaxes mais legais para trabalhar com dplyr, mas por outro lado, ele dificulta num sentido, que é a criação de funções que utilizam, que recebem o nome de uma coluna e utilizam esse nome de coluna dentro de funções do dplyr, tá? Então vamos ver esse exemplo aqui. Então eu construí a função meu select, tá? Que recebe o nome de uma coluna, aí no caso aqui da base mtcars, né, para funcionar. E aí ela vai tentar selecionar, a coluna que eu passar aqui como argumento, tá? Então vou rodar aqui. E aí vamos tentar rodar o meu select fazendo aqui o que seria o non-standard evaluation, né? Seria passar aqui direto o objeto MPG, né? O nome MPG sem aspas. Se eu rodar essa linha aqui, veja o que vai acontecer. Ele vai falar que o MPG não existe. Por quê? Porque o meu select aqui, a minha função, né, que eu criei aqui, ela não está preparada para trabalhar com non-standard evaluation, tá? Então, se eu passar o MPG, né, isso daqui é só para ficar claro, mas rodando isso aqui, né, estou passando o MPG para o nome da minha coluna, ele está procurando esse objeto MPG aqui no meu environment. Como ele não existe, ele está dando esse erro de que o objeto MPG não existe, tá? Então, o comportamento dessa minha função aqui é o mesmo dessa f aqui, beleza? Então, essa minha função não vai funcionar dessa maneira, passando um MPG diretamente para, sem aspas aqui, né? Passando simplesmente assim, solto, o nome para dentro da função, tá? Embora o select aqui dentro ele esteja, ele consiga receber o nome sem aspas, a minha função ela não trabalha isso,
tá? A minha função não trabalha com esse nome direto aqui sem aspas. A minha função não faz o non-standard evaluation, tá? Então, quando o nome coluna chega aqui, ele não vai passar simplesmente MPG aqui para select. Na hora que ele vai tentar avaliar esse nome coluna, ele vai falar assim, nome coluna vale MPG. O MPG eu tenho que procurar aqui no environment, e o environment não tem o MPG, e ele devolve esse erro. Beleza? Vejam que se eu passar aqui nome de coluna como uma string MPG, tá? Então agora o que ele vai fazer é simplesmente isso daqui, vai substituir o nome coluna por essa string aqui da função. Então quando eu rodo essa linha de código, ele está fazendo literalmente isso daqui, né? Colocando MPG aqui dentro, aí ele vai funcionar, tá? E aí por que nesse caso ele funciona? Porque a função select ela consegue trabalhar também com o argumento, o nome da coluna, como uma string. Tá? Então a função select ela aceita isso. E é por isso que isso aqui funciona. Tá? Se na função select eu não pudesse passar o nome de argumento com uma string, então isso aqui não funcionaria. Tá? Isso aqui retornaria um erro. Tudo bem? Beleza. E aí veja que engraçado. Se eu passar agora, se eu falar assim, se eu criar o objeto MPG aqui no meu environment, só que falar que ele vale essa string seal, né, que é número de cilindros, e eu rodar o meu select MPG, ele vai retornar aqui a coluna seal. Por quê? O que ele está fazendo aqui? Ele está falando assim, ó, bom, o nome coluna, né? Então isso é isso que está acontecendo. O nome coluna vale MPG. Aí ele vai vir aqui, mtk, select nome coluna, beleza. Preciso substituir esse nome coluna por MPG. MPG aqui vale seal, então no fundo o que ele está fazendo é isso aqui, tá? Então, resumindo, a minha função, meu select, não faz o non-standard evaluation, tá? Ele não sabe que esse argumento aqui, que eu estou passando no nome coluna, vai virar o nome de uma coluna aqui no MTK. Embora o select, se eu usasse o select fora da minha função, ele saberia disso, tá? Mas a minha função não sabe. Muito bem. Mas beleza, a minha função não trabalha aqui com o nome sem as aspas, mas com as aspas funciona, então eu poderia continuar desse jeito, né? Sempre passo o nome com as aspas. Mas vejam, por exemplo, o caso do filter. O filter, ele funciona aqui sem as aspas, né? O MPG sem as aspas. Com aspas, não vai funcionar. Por quê? Porque quando eu rodo isso aqui, a gente viu que dá true. E quando eu faço isso, né? Quando eu faço filter true, basicamente eu estou falando, devolve todas as linhas, porque vai ser true para todas as linhas aqui. Ele está reciclando esse true para todas as linhas, então todas as linhas vai valer true, e aí ele vai devolver todas as linhas. Ele não está fazendo filtro nenhum, tá? Então isso aqui é igual, né, rodar isso aqui é igual a rodar isso aqui, tá bom? E aí é lógico que se eu fizer um filtro, agora eu estou fazendo o meu filter aqui, se eu fizer a minha função, meu filter, e aqui fazer o nome de coluna e um valor, né? Então agora tem dois argumentos, o nome da coluna que eu vou filtrar e o nome do valor, e o valor que eu vou usar para filtrar, né? Que eu vou colocar na condição aqui do maior. Ela não vai funcionar nem com o nome sem aspas. Por quê? Porque ele vai tentar achar. Aqui no caso o MPG existe, né? Vou remover o MPG. Se eu tentar fazer isso aqui, ele não vai achar. Não rodei o meu filtro. Ele não vai achar o MPG aqui, beleza? E se eu rodar com aspas, ele vai fazer isso aqui, que não é o que eu quero. Ele está rodando, mas ele está fazendo errado, tá? Ele está fazendo isso daqui. Tudo bem? Bom, beleza, então tem casos que eu até consigo construir a função, no caso do select, consigo construir uma função que funciona, mas ela não vai funcionar se eu não colocar aspas nos nomes, e tem caso em que eu nem vou conseguir construir, né? E aí, como que eu faria para construir funções em que eu possa passar aqui o nome da coluna igual eu faço nas próprias funções do dplyr? A solução é utilizar o curly, que é esse operador aqui, tá?
chave, 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 tá? Eu abro chaves 2 vezes, fecho chaves 2 vezes, tá bom? E aí como que é a sintaxe? É bem simples. Construir o meu select da mesma forma que eu tinha feito antes, a única diferença é que eu abri as chaves e fechei as chaves. Eu coloquei o nome coluna dentro desse operador aqui, tá? Coloquei aqui dentro do operador, beleza? E aí, se eu rodar essa função agora, rodei aqui meu select mpg e ele fez certinho. Ele dobrou a coluna, tá? Vejam que coloquei aqui sem aspas, funcionou. Fiz aqui para o sil também. E agora a minha função funciona, tá bom? Então, basicamente, a ideia é sempre que você fizer uma função que utilize nome de colunas, né, que tem um dos argumentos seja o nome de uma coluna e você quer utilizá-las dentro das funções do dplyr, você tem que colocar esse nome, né, nome do argumento aqui dentro dessas chaves, tá? Desse operador curly curly, tá? O nome disso daqui é curly curly. Tudo bem? E aí eu posso fazer a mesma coisa com filtro, tá bom? Basta colocar o nome do argumento aqui, nome coluna, aqui dentro do operador curly curly, beleza? E aí, veja que eu só precisei colocar o nome da coluna, o valor é direto, tá? Isso é só para nome de coluna, não é para todo o argumento, tá? O valor é direto, quando se eu colocar 20 aqui, né, fazer meu filtro 20, isso aqui vai ser substituído por 20, beleza, é isso que eu quero, tá bom? Então vou rodar agora aqui o meu filtro. Se eu rodar isso daqui, ele vai filtrar e pegar só os valores, as linhas que têm valores de MPG maior do que 20, tá? Porque o que ele está fazendo simplesmente é colocando esse MPG aqui e colocando esse 20 aqui, tá bom? Então o curly curly, ele evita que a função, na hora que ele vai avaliar esse nome coluna, ele evita que o R venha buscar esse objeto aqui, tá? Ele vai saber que isso aqui, na verdade, né, substituindo o nome coluna pelo valor que você passou aqui, pelo nome que você passou aqui, né, ele vai saber que isso tudo aqui vai ser o nome de uma coluna aqui da base mtcars, tá? Então é isso que o operador curly curly faz. E aí aqui o último exemplo também vai funcionar com o sil, né, qualquer outra coluna que eu passar aqui, e para qualquer valor ele vai fazer esse filtro aqui para pegar apenas os valores dessa coluna maior do que o valor que eu passar aqui, tá bom? Então veja que aqui só sil maior do que 6. E aí o último exemplo que eu queria dar aqui é que também funciona com o ggplot. Então vou rodar aqui, vou carregar o ggplot. Vejam que o ggplot também tem esse mesmo comportamento. Dentro do AES, a gente sempre passa os nomes de colunas sem aspas, né? A gente passa direto, é a mesma ideia, tá? Ele sabe que isso aqui não é um objeto que ele tem que buscar aqui dentro do environment. Isso aqui é um nome de uma das colunas aqui dessa base que a gente passa para o ggplot, tá? No caso aqui a base mtcars. E aí se eu rodar isso aqui, ele faz o histograma da coluna mpg, tá? E se eu quiser construir uma função que faz um histograma, né, para qualquer uma das colunas, eu colocaria esse código aqui e substituiria o MPG aqui pelo argumento nome coluna, usando o curly curly, tá? Então a coluna que eu recebi aqui, ele vai jogar aqui e ele vai saber que em vez de buscar o objeto aqui no environment, ele vai buscar aqui nas colunas dessa base, tá? Então rodando isso aqui agora, eu criei uma função que faz o histograma para qualquer coluna que eu passar aqui como argumento, tá bom? E eu não preciso passar com aspas, tá? E aí a ideia também é que construindo desse jeito você nem pode passar com aspas. Se você passar aqui com aspas, ele vai dar erro, tá? Ele não vai saber o que ele faz, tá bom? Então ele não está esperando aqui um nome, né? Nome sem aspas. E aí eu não mostrei aqui, mas essas funções aqui que a gente construiu antes, o select ele acaba funcionando com aspas, porque a própria função select funciona, tá? A função select do
o meu select vai funcionar com aspas, porque a função select do dplyr também funciona com aspas. Mas o meu filter não vai funcionar. Se a gente fizer isso, ele vai fazer aquela operação de filtrar todas as linhas, tá? De pegar todas as linhas no filtro. Tá bom? Mesma coisa aí com o seal, ele não está filtrando nada. Tá bom? Então essas funções que a gente construiu com curly curly, a ideia é usar justamente sem as aspas. Tá? E aqui, já no caso do ggplot, como a gente viu, ele nem roda, porque aqui ele não vai saber o que fazer com um argumento com aspas, ele dá erro. Beleza? E mais sobre environments e sobre non-standard evaluation, para a gente conseguir dar uma espiada por trás das cortinas do R. Tá? Então, entender um pouquinho como que as funções funcionam por trás e como essa questão do non-standard evaluation, que parece algo totalmente obscuro, sabe, abstrato, ele não nada mais é do que uma outra forma da gente avaliar os parâmetros, né, os argumentos de uma função. Tá bom? Então eu vou dar um exemplo bem simplesinho. Com certeza as funções do dplyr, por exemplo, utilizam versões muito mais complexas do non-standard evaluation, tá? Mas eu acho que pelo menos vai ser útil para a gente ver algo parecido e ver que não é nada de outro mundo, assim, tal. E aí eu acho que isso até motiva a gente ler textos mais avançados sobre R, entender melhor como que o R funciona por trás. Muito bem. Primeiro, eu vou falar aqui sobre environments e como eu vou mudar um pouquinho o assunto agora, eu vou limpar aqui na sessão, fechar tudo aqui, tá? Então, tô com o environment aqui limpinho. E aí, para falar um pouquinho da noção de environments, a primeira coisa que eu vou fazer é criar um objeto aqui, tá? Criar esse objeto A. E aí, o que que o R faz por trás quando a gente cria esse objeto aqui? O que que é esse environment, o que que é esse global environment aqui? Então, no fundo, um environment nada mais é do que uma caixa, pode pensar numa caixa, em que eu guardo todos os nomes que eu criei aqui na minha sessão. Então, esse environment global aqui, global environment, ele nada mais é do que o environment que a gente está utilizando nessa nossa sessão aqui. Então, tudo que a gente fizer aqui no script ou no console vai vir para esse global environment aqui. Quando eu criei esse A igual a 10, o que aconteceu foi que ele colocou esse nome... perdi aqui o meu lápis. Ele colocou esse nome A aqui no environment global, tá? E aí, na memória RAM, lembrando que o R faz tudo na memória RAM, então aqui na memória RAM, que vai ser tipo o lado de fora aqui, então tudo que está fora dessa caixinha está na memória RAM, ele criou um valor 10, tá? E aí ele associou esse nome A com esse valor 10 que está na memória RAM, tá bom? Então toda vez que eu venho aqui no console e rodo A, o que ele faz ele vem aqui no environment global, ele procura, onde está, tem A aqui nessa caixinha? Aí ele fala, tem. E aí, tá bom, qual que é o valor desse A? Ele vai lá na memória e busca, vale 10. Beleza. Aí ele vai e joga o 10 para você aqui na tela. Tá bom? Então é isso que ele faz. Beleza? Se eu faço A mais 1 aqui, o que ele faz? Ele vem aqui no global, pergunta, tem um A? Aí eu vou fazer uma conta que é A mais 1. Tem A aqui nessa caixinha? Aí o global fala, tem um A. Tá, beleza, quanto que ele vale? Vai lá na memória RAM, busca, vale 10. Aí ele vem aqui na conta, substitui o A por 10, faz a conta, né? E aí na memória ele cria aqui um valor 11, que é utilizado para retornar aqui, para printar aqui na tela para você. E aí, como esse 11 não está associado a nenhum nome aqui no environment, ele é apagado em seguida, tá? Ele sai da memória. Tudo bem? Então é por isso que é importante a gente entender a diferença de só apenas avaliar aqui os valores, né, jogar no console para ver na tela o valor de uma expressão e salvar, né, e atribuir um valor a um nome aqui, tá bom? Porque aí
quando a gente faz isso, ele está criando esse nome aqui no nosso environment, nessa nossa caixinha, que vai estar associado com um valor que está gravado na memória RAM do nosso computador. Tá bom? Muito bem. Beleza. Então, de novo, eu tenho aqui o meu global que é a nossa caixinha aqui. Perdi o controle aqui do lápis. De novo aqui. Nossa caixinha, que vai ter o A, que está associado com 10 na nossa memória RAM do computador. Tá? E aí, beleza, criei o A, aí agora eu vou criar aqui mais um valor, que é mais um objeto, que é o objeto chamado vetor. Tá? E o objeto chamado vetor recebe aqui um vetor de tamanho 3 com os valores 1, 2 e 3. O que acontece por trás aqui no nosso environment? Ele criou aqui, né, um vetorzinho, ele fala que tem esses valores dentro, e aí, então, no fundo aqui dentro da caixinha, agora vai ter um outro nome, chamado vetor, que está associado um conjuntinho aqui, 1, 2, 3. Tá legal? Então, na memória RAM, o R criou aqui esse 1, 2, 3, tá? É um vetorzinho, né? Como se fosse aqui um conjuntinho assim, separado por casinhas, com esses 3 números. E dentro aqui do nosso environment global, tá? Que é o ambiente da nossa sessão, existe esse nome vetor que está associado com esse 1, 2 e 3. Então, sempre que eu vier aqui no console, no script, e chamar o vetor, o R está fazendo a mesma coisa. Ele vem aqui no global, pergunta, tem um objeto chamado vetor aí dentro? Tem um nome vetor aí dentro? Aí ele fala, tem um vetor. Beleza, e quanto que ele vale? Ele vai lá na memória, busca, ele tem dentro dele um vetorzinho, né? Tem um conjuntinho 1, 2, 3. Aí ele devolve 1, 2, 3 aqui para você e aí a avaliação acaba, tá bom? Mas aí, o que acontece então quando a gente roda aqui o mtcars? Né? Então, se a gente rodar aqui o mtcars, ele devolve aqui a base mtcars pra gente no console. Mas o mtcars não está aqui no global. Né? Não aparece aqui dentro do nosso global environment, só tem o A e o vetor. O que o R faz é o seguinte. Primeiro, a gente tem que descobrir aqui que o global não é o único, vou limpar tudo aqui, que o global não é o único environment que a gente tem, tá? Na verdade, a gente tem vários, quando a gente abre o R, a gente já tem vários environments, tá? E aí, esses environments aqui, eles são os environments criados por cada um dos pacotes que a gente carrega. Quando a gente abre o R, ele já carrega alguns pacotes que a gente chama que são o RBase, né? Existe o pacote base, mas além deles, existem alguns pacotes que já são carregados por padrão quando você inicia o R, que são esses daqui, tá bom? E aí, a ideia é que na sua seção de R não existe apenas um environment, existe uma família de environments, tá bom? E essa família, ela segue uma estrutura hierárquica, de tal forma que você vai ter aqui o seu environment global, tá? E aí aqui no nosso caso a gente tem o A e o vetor, beleza? E que tem os valores associados, não vou desenhar agora. E aí quando eu chamo o mtcars aqui, quando eu mando ele rodar o mtcars, o que ele faz é que ele vai vir aqui nesse environment e perguntar, tem mtcars aí? Aí ele vai falar assim, bom, tem A e tem vetor, então não tem mtcars. E aí o que ele faz é, procure em outro lugar, sabe? Olha lá no posto Ipiranga. E aí o posto Ipiranga aqui, na verdade, vai ser um outro environment, a gente vai chamar de environment mãe, e esse environment mãe é o environment criado pelo último pacote que a gente carregou, tá? No caso, a gente até consegue ver a ordem aqui, a ordem que aparece aqui é justamente, é justamente a ordem que ele vai olhar aqui nos environments.
Então, o próximo environment que ele vai olhar é do stats, do pacote stats, tá? Então, quando o R é carregado, ele sempre carrega primeiro o pacote base. A partir do base, ele vai carregando todos os outros pacotes. E aí ele carrega nessa ordem aqui: base, methods, datasets, utils, gr devices, até o stats, tá? E aí o R vai vir aqui e perguntar: bom, no stats tem o mtcars? Aí ele vai ver que não. Aí ele vai para o próximo. O próximo environment aqui é o graphics. Aí ele vai ver se o MTK está lá dentro. Não tá. E aí ele vai fazendo isso até chegar no environment datasets, que é o environment onde o MTK de fato vai estar, tá? E aí quando ele chegar aqui, então ele vai ligando, né? Vai sempre procurando no próximo. Quando ele chegar aqui, ele vai ver, o MTK está aqui dentro? Aí tá, beleza. Então ele vai lá, aí ele vai na memória RAM, né? Lembrando que aqui fora é a nossa memória RAM. A memória RAM vai ter a base MTKs carregada já, tá bom? E aí vai ter a tabelinha que ele vai jogar aqui pra gente na tela, tá? Então, sempre que a gente carrega um pacote, um novo environment é colocado aqui pra gente, tá? E é sempre o environment mãe do environment global, né? Ou seja, o environment que ele vai buscar depois é o environment do último pacote que a gente carregou. Tá? Sempre que a gente carrega um pacote, um novo environment é colocado aqui, tá? Nessa ordem, e aí ele seria ligado nesse, o global seria ligado nesse. Tudo bem? E aí, só para a gente observar melhor, a gente vai ver aqui dentro aqui do dataset, a gente pode clicar aqui, vou apagar, e aqui a gente vê todas os objetos que tem dentro desse environment, tá? Nesse caso aqui é um monte de base de dados. Beleza? E aí, o legal é que esse environment datasets, para não ficar muito pesado na memória, né, para ele não ficar carregando um monte de coisa na memória, ele só vai trazer de fato para a memória essas bases de dados que estão dentro dele quando a gente utilizá-las, tá? Então, quando a gente chamar a base mtcars, ele vai vir aqui nesse environment procurar, ele vai ver que tem uma base mtcars, mas ele só vai trazer para a memória de fato quando a gente fizer isso, quando a gente chamar essa base. Por isso que aqui está como promise, tá? Então, é uma promessa de que você pode utilizar isso daqui, mas ele qualquer uma dessas bases, mas elas não estão na memória ainda, tá bom? E essa é uma estratégia para ocupar menos espaço na memória RAM, tá bom? Então, ao invés de carregar todas as bases na memória, ele deixa só com uma promessa de que pode ser carregado. Tá? Se você entrar em qualquer um desses outros environments, você vai ver que tem os objetos que estão dentro dele. Então, vários deles têm vários desses promises, tá? Então, ele não vai carregar tudo na memória, mas tem muita coisa que já é carregada na memória. Então, as funções em geral aqui, elas ficam carregadas na memória para você poder usar. Tá? Então, essas daqui são os pacotes que vêm que são carregados quando você, por padrão, né, quando você abre o R. Mas se a gente rodar, né, se a gente aqui carregar um pacote, veja o que acontece. Umas coisas acontecem aqui. Primeiro, veja que o dplyr agora é o primeiro na lista, porque ele foi o último pacote que eu carreguei. Então, sempre que eu for procurar rodar, por exemplo, se agora eu fosse procurar o mtcars, ele ia procurar no global, não ia achar. O primeiro que ele ia procurar agora seria o dplyr. E aí depois não ia achar, depois o stats e a lista até chegar no datasets. Tá? Então aumentou aqui o passo em 1. Né? Ele vai procurando até achar o primeiro. Tá? E aí essa ideia de ir procurar até achar o primeiro causa esse comportamento que acontece quando a gente carrega vários pacotes, que é o de mascarar, né? de uma função mascarar outra. Então aqui, quando a gente carrega o dplyr, ele fala que a função filter
do dplyr está mascarando a função filter do stats, tá? Do pacote stats. Então, se a gente olhar aqui no environment do stats, descer lá no final, as funções, a gente vai ver que dentro desse environment, dentro do pacote stats, tem uma função chamada filter, tá? Só que dentro do dplyr também tem, que é a função filter que a gente conhece, tá? E essa função filter aqui não tem nada a ver com a do dplyr, ela faz coisas de séries temporais, não tem nada a ver com o que a gente está acostumado aqui de filtrar a base. E aí o que significa estar mascarando? Como o R tem esse comportamento de ir procurando primeiro aqui no global, depois ele vai nessa sequência, como os pacotes que a gente carrega sempre colocam seus environments aqui como o environment mãe do nosso global. Então eu carreguei o dplyr e colocou aqui como mãe do global. Se eu carregasse o gplot em seguida, o gplot seria o environment mãe do global, tá? Então na hora de procurar a função filter, ele não vai achar aqui no global environment, tá? Então não existe uma função filter aqui. Aí ele vai para o próximo, aí ele vai para o dplyr. No dplyr existe uma função filter. Então quando eu rodar, por exemplo, essa linha de código aqui, né, esse pipeline aqui, ele vai usar o filter do dplyr, porque foi a primeira função filter que ele achou aqui na busca, tá? E aí, se eu não especificar, se eu não fizer stats, dois pontos, filter, se eu sempre rodar apenas filter, ele sempre vai usar a do dplyr e nunca a do stats, tá bom? Que é o segundo aqui. Então, isso é o mascaramento. Diretamente, a função filter do stats vai ser mascarada pela função do dplyr, porque na busca ele sempre vai buscar primeiro dentro aqui do dplyr. Beleza? E aí, se eu criasse uma função filter aqui no meu environment, né, no nosso global, tem uma função bem besta que ela só retorna x mais 1, igual a gente tinha criado antes lá. Então, se eu rodar isso aqui, então agora no meu global eu tenho uma função filter. Então, se eu fizer filter aqui, né, de, por exemplo, 1, ele vai rodar essa minha função filter, porque, lembrando, ele sempre começa a buscar aqui no global. Como no global tem a função filter, se eu fizer filter de 1, ele vai usar essa função aqui. Se eu fizer isso aqui, vai dar erro, porque eu estou tentando aplicar essa função aqui que eu criei nesse contexto aqui. Nesse contexto aqui é como se eu estivesse fazendo filter, na minha função filter de mtcars, mpg maior que 10, e aí o erro que ele está dando é que a minha função só tem um argumento, né? Tem um argumento x e eu estou passando 2 argumentos para ela. Então ele está falando assim, ó, tem um argumento aí que não é utilizado, então deve ter errado essa chamada, tá? Por quê? Porque ele está usando essa função filter aqui e não mais a do dplyr. Se eu remover a minha função filter, então quando eu faço isso, eu estou removendo aqui do meu global environment, né? Do meu isso daqui eu não falei, mas esse Global Environment em geral também é conhecido como Workspace, tá? Então vocês provavelmente vão ver esse nome por aí também. Se eu tirar aqui do meu Workspace, do meu Global Environment, a função filter e tentar rodar isso aqui de novo agora, aí sim ele não vai achar aqui e vai procurar no próximo. No próximo é o dplyr, ele vai usar o filter do dplyr, tá bom? Então uma coisa que acontece muito também é às vezes a gente quer rodar o filter do dplyr, mas ele esquece de carregar o pacote, tá? Então, por exemplo, eu vou zerar minha sessão aqui. Então veja que o dplyr não está mais carregado, tá? O próximo aqui é o stats. Se eu rodar isso aqui, ele vai dar um erro. No fundo ele está falando que não achou o pipe, né? Porque o pipe não está em nenhum desses pacotes aqui. Eu vou carregar o magritte só para ele conseguir usar o pipe. Então lembrando que o pipe é um operador que vem do pacote magritte, tá? Então agora sim, se eu rodar isso, ele vai falar que o objeto MPG não foi encontrado, que é um erro muito parecido com o que a gente viu lá em cima, né? O que ele está fazendo? A função filter do stats, ela não é uma função que tem esse comportamento das funções do dplyr
de Non-Standard Evaluation. Então ele está tentando achar um MPG aqui no nosso environment, não está achando, então ele está falando que não está encontrando, tá? Por quê? Porque essa função filter aqui é a função do stats, e mesmo que tivesse um MPG aqui, né, mesmo que tivesse alguma forma da gente passar a coluna MPG para essa função filter, ela não ia filtrar a base, porque essa função filter do stats, igual eu falei, ela é uma filter que faz coisas de séries temporal, tá? Então ela não vai fazer o que a gente quer, que é filtrar a base. Tá bom? Então, se vocês rodarem o filtro e derem esse erro aqui, falando que a coluna que você falou não foi encontrada, é porque vocês esqueceram de carregar o deployer, tá? Aí carregando o deployer, aí ele funciona. Tudo bem? E aí, para finalizar nosso papo aqui sobre environments, eu quero mostrar o que acontece quando a gente cria, né? Eu já criei uma função filter aqui, mas vamos para um exemplo mais simples. O que acontece com a ideia aqui dos environments quando a gente cria uma função? Então vamos ver aqui. Desenhar aqui de novo. Então, só rodar aqui o... Então, o nosso environment agora está no global. Nosso environment tem um nome A e um nome vetor. Tá? Lembrando que o A vale 10, vetor aqui vale 1, 2, 3. E isso tudo, esses valores, né, eles estão na memória RAM. O R sempre cria os valores na RAM. Tudo bem? E aí, se eu criar agora, se eu rodar aqui esse código em que eu criei minha função, vejam que aqui no meu environment agora tem também a definição de uma função. Tá? Então, meu environment vai ter essa função f aqui. Tá legal? E aí essa função f, ela também vai ter algo na memória RAM, né, que vai ser a definição, né, basicamente é o código que ela tem que rodar, então ela vai ter a definição dela, tá, que é como se fosse um valor, né, mas no fundo ela é um código que vai ser executado sempre que a gente avaliar essa função. E aí, mas o interessante aqui pra gente, eu vou até descer aqui mais pro lado para ganhar espaço, é o que acontece quando a gente executa essa função agora. O que acontece é que quando eu rodar esse f de a, o que o R vai fazer por trás é criar aqui um outro environment, tá? Que é um environment temporário, que vai ser um environment da função f. Beleza? Esse environment vai ter como, como environment mãe o nosso global. Beleza? E aqui dentro do environment, o que ele vai ter ele vai ter aqui um x, que é o nome, que é o argumento que a gente criou aqui, tá? Então, ele já vai ter um nome, que é esse x aqui, que é o argumento da função, tá bom? Se eu tivesse 3 argumentos x, y, z, eu teria 3 nomes aqui dentro desse environment da f, x, y e z também, tá? E aí, quando eu executo f de a, o que ele faz? Ele cria esse environment, dentro desse environment vai ter o nome x, tá? E aí o que ele precisa fazer aqui, né? Então, beleza, ele criou essa estrutura e aí ele vai rodar x mais 1. O x eu falei que é igual a A, né? Então aqui é como a outra anotação aqui, né? Explicitamente seria isso. Tô falando que o x, né? Que esse argumento aqui vale A, que é um objeto que está aqui dentro do meu environment. Tá bom? Vejam que eu chamei essa função aqui no meu script. Lembrando que tudo que eu faço no script, no console, eu estou dentro desse environment. Então, esse A aqui, esse A, ele está dentro do global. Beleza? Então, quando eu faço x igual a A, o que o R entende por trás é que eu estou fazendo isso aqui. Ele vai... Assim, beleza, o x é igual a A, então eu sei que quando eu precisar avaliar o x tem que está apontado, né, tem que estar associado para o mesmo valor que o A. Então ele não cria um outro 10 aqui e associa o X. Ele vai falar que o X está associado a um outro valor de A. Tá? Então, quando o R chega nessa linha, ele fala X, beleza. O X, ele vale A. Então, o A é um objeto que tá, é um nome que está no global, porque ele veio daqui.
né? O A veio daqui. E aí, ele vai lá no global e pergunta, o global tem... então, lembrando que o global é o environment mãe aqui do F, então ele vai voltar aqui e falar assim, ô global, existe um objeto A aí? Ele fala assim, tem um objeto A. Aí quanto que ele vale? Ele vale esse 10 aqui. Então o meu X aqui dentro vai valer esse 10 também. Tá? Então esse processo aqui é o que a gente estava vendo lá nas funções aqui do dplyr, né, que a gente tentou criar aqui em cima. Então aqui em cima, que a gente estava comentando, né, quando o R tenta aqui rodar x, f de x igual a b, ele vem aqui e procura ver que o b não existe, é exatamente isso. Ele vem aqui, então eu preciso associar o x com o b que está no global, o b não existe, aí ele vai dar erro. Fala assim, não, isso não existe aqui, então eu não posso fazer nada. Tá bom? A mesma coisa com aqui essas funções que a gente criou do meu select, por exemplo. Se eu passar nome coluna mpg, é como se aqui eu tivesse um nome coluna, ele viesse procurar o MPG aqui e o MPG não existisse. Aí ele vai dar erro. Tá legal? Muito bem. E aí, beleza. Então, continuando aqui no processo. Ele associou x com 10, aí ele consegue fazer a conta, 10 mais 1, então ele cria o valor 11 aqui. Tá? Esse valor 11 é devolvido para a gente na tela, né? Então se eu rodar essa linha de código aqui, ele devolve o valor 11 para a gente na tela, e assim que a função termina de rodar, toda essa estrutura aqui, ela some. Tá? Então esse environment aqui, ele some. Tá legal? O 10, na verdade, eu apaguei sem querer. O 10 aqui continua, mas todo o environment construído para executar essa função, ele é destruído. Tá? E é por isso, por esse motivo, que eu posso criar funções, vou criar uma função g aqui, e aqui dentro eu posso criar, por exemplo, um b, vale 10, e eu faço y mais b. Tá? Deixa eu apagar tudo. Então agora se eu rodar g e meu y aqui vale o a, eu vou ter todo esse processo de novo, só que eu vou ter um pouquinho diferente agora. Então, de novo, opa, peguei a ferramenta errada aqui. Então, vou ter o global, vai ser aqui o nosso environment principal. Dentro dele eu tenho o a, tenho o vetor, né? Aqui vale 10, aqui vale 1, 2, 3. E aí eu criei o g, a função g. A função g também vai ter uma funçãozinha, né? Vai ter um valor associado a ela, que é uma função, né? Que é esse código aqui. E aí, quando eu chamo g de a, g de y igual a a, né? O que ela faz? Ela vai criar aqui o environment do g, que tem o environment global como mãe, tá? Eu chamo de mãe, mas o termo em inglês é parent, tá? Só para caso vocês vejam em algum lugar. É, então aqui o parent do global dplyr, o parent do dplyr é o Magritte, tá? Esse pezinho aqui é de parent, tá? É o environment parent, é o que eu traduzi aqui como environment main, tudo bem? Mas só para caso vocês vejam esse termo em outro lugar. Então, ele criou aqui o environment G. Dentro do G, eu tenho o Y, tá? Por padrão, eu já tenho o Y, que é o nome do argumento a qual eu preciso passar algum valor para minha função G funcionar. Beleza? E aí, quando ele vem nessa primeira linha aqui, quando eu executo a função e ela vem para essa primeira linha, ela vai ver que o B, melhor, quando ele chega nessa primeira linha, ela vai criar dentro do environment dessa função o nome B, que vale 10.
tá? E aí esse 10 aqui vai ser diferente desse aqui na memória, vão ser dois valores 10, tá? Esse aqui vai ser diferente porque eu estou criando outro aqui, tá bom? Ao contrário do y, porque o y eu falei aqui na chamada que vale a, que vale o a que está aqui no global, tá? Então, o que a função faz é, ele volta aqui no global, que é o environment mãe dele, tá? E ele busca o a. Então, beleza, você falou que o y vale o a, então eu vou lá no global e busco o a. Tem a aqui dentro? Tem. O a vale quanto? Vale 10. Então, como y é igual ao a, né, você falou que y tem que ser igual a, ele vai fazer isso aqui. Ele vai associar o mesmo valor. Tudo bem? Aí ele faz a conta, ele tem o y, ele tem um valor para isso, ele tem um valor para b, ele consegue fazer a conta, né? Y mais b, ele faz a conta y mais b, que vai ser 20. Esse valor 20 aqui, né, fica aqui na memória RAM, junto com os outros valores todos aqui. E aí ele devolve pra gente, né, se a gente rodar essas duas linhas aqui, né, criei a função g, criei aqui rodei a execução e retorno 20, tá? E aí, depois de tudo isso, né, depois que ele retorna o 20, toda essa estrutura aqui é deletada. E é por isso que esse objeto B não vem aqui para o nosso environment, porque ele é criado só nesse environment aqui da função G, tá? Ele não vem para cá. A função só criaria alguma coisa se eu fizesse isso aqui. Se eu fizesse, por exemplo, um C recebe o resultado dessa função. Então, se eu fizesse isso, aí, nesse caso, o passo final seria criar aqui no nosso global agora, né? Por que está criando aqui e não aqui? Porque eu fiz a atribuição aqui no nosso script. Tudo que a gente faz aqui vem para o global. Então ele vem aqui para o global, né? Criou aqui. E aí, em vez de apagar esse valor da memória quando a execução da função termina, ele vai associar esse nome a esse valor. Tá? Então esse valor fica, só que aí quando termina a função, todo o resto aqui vai embora. A RAM continua, tá? A memória RAM continua, ela não vai embora, mas toda a estrutura aqui, toda essa estrutura aqui, ela vai embora, tá? E aí ficaria isso aqui, só que agora nesse caso, esse 20 aqui ele continuaria porque eu atribuí o valor do resultado dessa função para um novo nome aqui, né? Então eu tenho esse nome C que tem esse valor 20 aqui. Tudo bem? E aí ele vai permanecer na memória, mesmo depois da função terminar de executar. Então, basicamente é assim que as funções elas funcionam, né, por padrão, tá? E aí a ideia do Non-Standard Evaluation é de uma forma sobrescrever esse padrão das funções, né, desse environment que é criado aqui, né, desse novo environment aqui, procurar esses valores que a gente passa como argumento no global, tá? Então, em vez de vir aqui procurar no global, a gente faz outra coisa com esses argumentos aqui. Tá? Então, essa seria a ideia do Non-Standard Evaluation, é sobrescrever esse comportamento padrão aqui de vir buscar o valor desses argumentos que a gente passa para a função aqui no environment global. Tá? Deixa eu trazer aqui para cá de novo. Então, eu vou falar rapidinho agora de Non-Standard Evaluation. Eu vou dar um exemplo, tá? Deixa eu voltar aqui para o meu mouse. Então, mais uma vez, eu vou apagar aqui minha sessão. Reiniciei. E aí, qual que é a ideia? A ideia é, primeiro eu vou criar aqui uma funçãozinha simples, tá? Uma função que recebe um argumento e devolve o próprio argumento, tá? Então, o argumento, o nome dele é nome coluna, e ela devolve o valor que eu passar para esse argumento aqui. Então, se eu fizer f de 1, vai devolver 1, f de texto, texto. Se eu fizer f de um objeto aqui, né, MPG, ele vai vir aqui, procurar MPG, ver que não existe e dar erro, falar que não existe aqui, tá bom? Então é o comportamento padrão de uma função. Agora eu quero apresentar para vocês uma função que é uma função do RBase, tá?
chama substitute, que para mim o nome em inglês, né, substituir, não sei se faz muito sentido, até faz, mas é para um caso, um caso de uso um pouco mais específico dela. Mas o que ela faz aqui de importante para a gente é que ela vai pegar qualquer expressão que eu passar aqui dentro, qualquer código, em vez de avaliar esse código, ele vai devolver aqui como se fosse um texto, mas não é uma string. É basicamente está devolvendo o código que eu passei, tá? Então ela está pegando o código que eu mandei para dentro dela e devolvendo aqui como valor esse código. Então tudo que eu passar para ela, ele vai devolver o código que eu coloquei dentro dela, tá? Então veja aqui, ó, x mais y ao quadrado. Ela vai devolver a expressão aqui, tá? X mais y ao quadrado. É como se ela estivesse simplesmente pegando qualquer argumento que eu passar para ela e transformando em um código, tá? Ou uma expressão. O nome disso aqui, no caso, seria uma expressão dentro do R. Tudo bem? Então eu posso, por exemplo, salvar esse código aqui, né? Isso daqui, se eu avaliar, vai ser um vetor de 1 a 10. Se eu colocar dentro se eu colocar dentro da função substitute, ela vai devolver aqui o código 1, né, 2.10. Eu posso salvar isso aqui dentro de um objeto. Tá? Pode até olhar a classe desse objeto, código, ele vai falar assim que é uma chamada. Tá? Então, é a chamada de uma função ou um código de R. Tá? Então, isso daqui seria a chamada e eu estou avaliando essa chamada. Quando eu avalio essa chamada aqui, ele devolve um valor. E aí existe uma função que faz exatamente isso, que avalia uma chamada. Essa função é chamada evol. A função evol ela vai avaliar esse código aqui, e aí ele vai devolver exatamente 1 até 10. Tá? Então fazer isso aqui, né, evol de código, é exatamente fazer isso aqui. Tudo bem? E bom, parece idiota, né? Parece que não faz sentido, mas a gente vai usar essa lógica aqui dentro da nossa função daqui a pouco. Antes disso, só queria apresentar mais uma função, que também é uma função do Base, a eval também é do Base, tá? Que é a de parse. A função de parse, o que ela vai fazer é pegar esse código aqui, né? Então, lembrando que o substitute, ele transforma qualquer expressão aqui num código, numa chamada, tá bom? E aí, ele vai, a de parse, ela vai transformar essa chamada aí sim numa string, tá bom? Ela vai pegar isso aqui no fundo, né, que coloquei, e transformar numa string. Então, quando eu faço de parse substitute, ele vai transformar isso aqui numa string. Tá legal? Mesma coisa que se eu for só um x, ele vai transformar um x numa string. Então, veja que em vez de pegar a própria função substitute, ela tem esse comportamento de não fazer essa avaliação padrão aqui. Então, em vez de procurar o x aqui no meu environment, ela transforma esse x numa chamada. E aí a função de parse depois pega essa chamada e transforma numa string. Mesma coisa aqui para o x mais y ao quadrado. Em vez de procurar aqui o x e o y, o x e o y, né, para fazer essa conta, ela está transformando isso numa chamada. E aí essa chamada depois é transformada em texto pela função de parse, tá bom? Então essas funções fazem isso. E aí, como que eu posso usar isso para fazer uma função que também tem esse comportamento de não procurar o valor que eu colocar aqui como argumento dela aqui no nosso environment, no nosso global environment, e sim fazer qualquer outra coisa. Eu posso, por exemplo, fazer essa função meu select, né, que vai receber o nome coluna, e aí aqui eu pego o código que eu passei aqui no nome coluna. Então eu vou criar aqui dentro do environment da função um argumento chamado código que recebe aqui o que eu passar para o nome coluna. Então ele vai pegar o nome coluna e transformar numa chamada. Vai fazer algo desse tipo aqui, né? Vai fazer algo desse tipo aqui. E vai pegar o valor que eu passar aqui para o nome coluna e transformar nessa chamada. Depois eu vou usar a função de parse para pegar essa chamada, né, esse código, e transformar numa string. Tá?
E aí, por fim, eu vou usar essa string para filtrar a base mtcars. Então, eu posso filtrar dessa maneira, né? Por exemplo, se eu fizer isso aqui, abro colchetes e faço sil, ele me devolve aqui um vetor com a coluna sil. Se dentro do colchetes eu colocar o argumento drop igual a false, talvez vocês não conhecessem esse argumento aqui do operador colchete, né? Isso aqui faz ele devolver um data frame em vez de devolver um vetor, tá bom? Então é isso que eu estou fazendo aqui. Então essa função aqui, vejam que ela vai receber um nome de uma coluna, não está como aspas, tá? Não tá entre aspas, e vai filtrar a base mtcars a partir dessa coluna, tá bom? Então vai funcionar com qualquer coluna aqui, MPG, se pegar o peso, né, WT aqui, weight, ele também pega. Então eu criei uma função que não tem esse comportamento de vir buscar aqui no nosso global environment o valor desse argumento aqui. Então ele não está vindo aqui no nosso global e procurando o WT e vendo quanto ele vale. Ele está pegando esse WT, pegando o código, né? Então aqui, lembrando sempre que é nome coluna igual a WT, tá? Então é como se eu tivesse isso daqui, é como se aqui eu tivesse o WT, né? Aqui eu não vou conseguir fazer isso porque justamente não existe o WT aqui para ele associar o nome coluna, mas no fundo ele está fazendo isso aqui dentro. Quando eu faço nome coluna igual a WT, na hora de avaliar a função, ele está fazendo esse nome coluna vira o WT, né? E aí esse código é uma chamada WT. Quando eu rodo isso aqui vira uma string WT, e essa string WT vem para cá, e aí ele consegue fazer o select da base. Tá? Então isso aqui está acontecendo aqui dentro. Beleza? Então, esse aqui seria um exemplo de non-standard evaluation usando essas funções aqui do RBase. Então, o grande segredo aqui seria esse substitute, tá? Ela é que evita que o R busque o que eu passar aqui para o nome coluna aqui no global environment, tá? E aí depois eu transformo esse nome em string, aí eu consigo, por exemplo, selecionar uma coluna de uma base, tá bom? E aí, lógico, as funções do dplyr, elas fazem coisas nesse sentido, mas muito mais complexas do que isso, tá? Provavelmente essa função que eu fiz aqui, ela deve dar problema em vários contextos, tá bom? Eu não testei usar ela dentro de uma outra função, enfim. Talvez ela dê problema em alguns outros contextos mais específicos, tá? Ela funciona aqui no meu script, mas eu não sei, não consigo garantir agora que ela vai funcionar sempre. E as funções do dplyr vão fazer coisas parecidas com isso, mais complexas e também mais robustas, tá? Elas vão funcionar em qualquer contexto, tá bom? Mas a ideia desse exemplo é mostrar que esse non-standard evaluation é algo que pode ser tão simples quanto isso, tá? A ideia por trás do non-standard evaluation é fazer coisas desse tipo aqui, é mudar o comportamento de como essa função trata os argumentos que você passa para ela. Tá legal? E aí, a partir desse conceito, você pode construir coisas bem mais complexas que isso aqui, tá? E aí é o caso aqui, né, do que no Tidyverse é chamado de data masking, tá? Então, data masking seria algo parecido com isso, com a mesma ideia que isso aqui, mas que faz coisas muito mais complexas e é uma estrutura muito mais robusta do que isso. Beleza? Bom, então é isso que eu queria falar. Eu deixei aqui embaixo nesse script, que eu vou deixar aí como referência também na descrição desse vídeo. O Advanced R, tá? Advanced R, ele é um livro que é escrito pelo Hadley, mais algum autor que eu não lembro agora, tá? E aí dentro dele tem todos esses conceitos aqui, mas com talvez a nomenclatura e o modo o modo de fazer as coisas do Tidyverse, tá? Então, talvez seja, ele vai explicar aqui esse conceito de non-standard evaluation parecido com o que eu fiz, mas utilizando as nomenclaturas do Tidyverse não, desculpa, os pacotes do Tidyverse e uma nova nomenclatura, tá? Então, para quem tiver interesse, né, eu recomendo começar a ler
Na verdade, eu recomendo ler o livro todo, né, pelo começo, né, capítulo a capítulo. Mas para quem estiver interessado nesses tópicos que a gente falou aqui no vídeo, eu recomendo começar por esse capítulo aqui que chama Nomes e Valores, tá? Que justamente explica esse conceito do R, de quando você cria, você atribui, né, você faz uma atribuição aqui, o que acontece por trás no R, que todo aquele conceito de ele colocar o valor na memória RAM e ter um nome em algum lugar, tá? Aí depois o Environments, que vai falar muito mais, de uma forma muito mais aprofundada desses conceitos que eu falei aqui, aprofundada e completa também, tá? E aí sim, o Non-Standard Evaluation, que lá ele vai chamar de outros nomes, tá nesse capítulo aqui de Meta Programming, tá bom? Então acho que vocês podem se aprofundar nesses conceitos aqui nesse livro. Tá, esses links aqui são do livro, da versão online do livro, tá de graça, mas é tudo em inglês, tá? Então tem essa desvantagem. Para quem quer saber mais sobre o Curly Curly, tem o post Programando com R, tá bom? Desculpa, Programando com Dplyr. E aí ele faz uma visão geral desse operador Curly Curly. E para quem quiser saber mais, também tem o pacote RLang, que é o pacote do Tidyverse, né? Que, que foi feito para trabalhar com esse tipo de problema aqui. Tá? Então, essas funções aqui que eu usei do RBase vão ter outras funções, tá, traduzidas para o contexto do Tidyverse dentro aqui do RLang, tá bom? Do RLang, beleza? Então é isso aí. Qualquer dúvida, mande mensagens pra gente, mande mensagens por e-mail, no nosso Discord. Eu vou deixar todos os contatos aqui na descrição do vídeo, tá? E muito obrigado por ter assistido. Até a próxima.